Olá, esse é o canal Palavra Poderosa e o objetivo desse canal é simplesmente levar a palavra de Deus para aqueles que querem ouvir. Eu trago a vocês Gênesis 12. Deus chama Abraão e lhe faz promessas, onde primeiro a gente vai fazer uma pequena leitura da palavra de Deus e depois vamos falar sobre. Então a palavra de Deus aqui diz o seguinte: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Gênesis capítulo 12. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: Saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão levou a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país e chegou até Siquém, um lugar santo, onde ficava uma árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu e disse: Eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa, que fica ao leste da cidade de Betel. E ali mesmo armou seu acampamento. Betel fica a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também neste lugar, Abraão construiu um altar e adorou ao Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Próximo tópico da palavra de Deus que estamos lendo, Gênesis 12, versículo 10. Naquele tempo, houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher: Escute, você é uma mulher muito bonita. E aqui, pessoal, vamos prestar atenção numa situação. A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha 75 anos. E aqui ele está dizendo: Escute, você é uma mulher muito bonita. Então é provável que Sara tinha uma idade próxima ou um pouco menor que ele. E ainda assim, ela era muito bonita. Escute, você é uma mulher muito bonita. E quando os egípcios virem, vão dizer: Essa aí é a mulher dele? E por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã. Olha só, pessoal. Este é um momento bastante comentado. É o momento em que Abraão mente por medo e possivelmente poderia ser verdade, porque, como relatei a vocês, a Bíblia está dizendo que Sara era uma mulher muito bonita. Chega ali um forasteiro com uma mulher bonita e o cara era o rei dali, podia realmente mandar matar Abraão e ficar com a mulher dele. É algo muito comum, entendeu? Então, e se fosse você no lugar de Abraão? O que é que você ia fazer? Então, Abraão disse assim, ó: Por sua causa eles me deixarão viver e te tratarão bem. Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que a mulher de fato era muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele.
como era linda aquela mulher. Por isso ela foi levada até o palácio do rei. Então, gente, a gente vê que a beleza é algo que chama atenção desde os primórdios. E a mulher tinha aproximadamente aí 60, 70, talvez seja da idade próxima de Abraão. Olha só, velho. Incrível. Por causa dela, o rei tratou bem Abraão e lhe deu ovelhas e bois e jumentos e escravos e escravas e camelos. Então, olha só, aconteceu tudo da maneira que Abraão havia pensado. Foi o que a gente leu aqui no início. Abraão disse: Olha, você é uma mulher muito bonita, e se perceberem que eu sou teu marido, eles vão me matar, mas se a gente disser que é teu irmão, eu vou ser bem tratado. A gente vê que Abraão ganhou camelo, escravo, e foi bem tratado pelo rei, simplesmente porque ele pensou antes de agir. E aí que é um ponto importante. Quantas vezes a gente age sem pensar, tá? Quanto é importante pensar antes de agir. E antes do pensar, tem algo muito importante que é simplesmente falar com Deus primeiro, que foi o que Abraão não fez. E aí vamos dar continuidade à história. E aí você vai entender por que que é importante falar com Deus primeiro, porque Deus pode e faz todas as coisas. Então, mas por causa de Sarai, o Senhor, Deus, castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso, o rei mandou chamar Abraão e lhe perguntou: Por que me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela era sua mulher? Você disse que ela era sua irmã, e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está sua mulher. Saia com ela daqui. Então, o rei deu ordem a seus guardas e levaram Abraão para fora do Egito, junto com a sua mulher e todas as suas coisas que eram dele. Então, esse foi aqui o capítulo 12, onde fizemos a leitura. Agora, vamos falar um pouco dessa trajetória de Abraão, que é Abraão aqui é um caldeu, um babilônico, que no futuro a gente vai ver que escraviza o povo de Deus através de Nabucodonosor, entendeu? Mas nesse momento, por que Abraão é tão importante? Porque ele é um homem comum, como eu e você, tá? E o Senhor apareceu para ele e disse: Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar onde eu te mostrarei. E ele foi. Foi isso que ele fez. Abraão ouviu a voz de Deus no primeiro momento e obedeceu à voz do Senhor, que fez a ele promessas. Assim como tem feito a mim e a você. Só que eu quero dizer o seguinte: essa promessa que Abraão recebeu é diferente da própria Bíblia em si. Porque tem as promessas que estão na Bíblia, que a gente vai conhecer e vai ler. Mas Abraão recebeu uma promessa do próprio Deus. Abraão, hoje no nosso tempo, quando a gente pega para ler Gênesis 12, como lemos aqui, Deus está dizendo para Abraão: Eu te farei famoso e o teu nome vai ser conhecido. Gente, quando a gente pega a Bíblia para ler, quando a gente vai num culto, quando a gente vê alguém falar de Deus, existe uma citação que diz assim: Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Abraão é citado desde o início, assim como ele foi o primeiro homem que Deus chamou. Primeiro assim,
deixando claro que passou-se o tempo de Noé, passou-se o tempo de Adão. Estamos aqui. Abraão é o primeiro contato que Deus tem nesse novo início, depois que o mundo foi destruído e passou-se um certo tempo não determinado. E Deus apareceu e chamou Abraão, assim como veremos que ele vai aparecer para outras pessoas ali na frente. Mas Gênesis 12, ele tem um ponto muito importante, que é o título. Onde está escrito assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Trazendo para o nosso tempo, qual foi a promessa que Deus te fez? Eu tenho uma promessa de Deus que não vem ao caso. Não precisa também você dizer qual é a sua promessa. Mas eu quero levar você só a pensar. O que foi que Deus te prometeu? O que ele te disse? Isso é claro para as pessoas que querem ter uma intimidade com Deus. Eu não estou falando de promessas feitas pelo profeta, pelo pastor ou pela igreja. Eu estou falando o que Deus te prometeu. E comece a pensar nisso. Te faço mais uma pergunta. Quando Deus entrou na tua vida? Qual foi o momento que você encontrou Deus, o Senhor? São perguntas retóricas, tá? Não precisam de resposta, porque eu tenho uma ideia e acredito na intimidade com Deus, sabe? Em que cada um tem que falar com Deus pessoalmente, não através de mim, ou de um profeta, ou de um pastor, de quem quer que seja. Pela palavra de Deus, a Bíblia diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que te vê em segredo vai te responder. Compreende? Então é isso, gente. Em que momento o Senhor entrou na tua vida? Que promessas ele te fez? Porque estamos vivendo um momento, gente, que todo mundo é crente, todo mundo fala de Deus, tudo é mil maravilhas, saem por aí prometendo coisas que nunca vão acontecer. Eu digo para vocês que tudo que vocês quiserem conquistar, falem com Deus. Não comigo, mas com Deus. Deus, o Senhor. Dobra o teu joelho, fecha a porta do teu quarto e começa a falar com Ele. Porque assim, gente, nesse momento, enquanto a gente está aqui falando do Senhor, tem pessoas sofrendo, pessoas doentes, pessoas com problemas realmente impossíveis. E aí, de fato, gente, eu quero dizer que Deus pode todas as coisas, correto? Mas é muito fácil para mim chegar para um doente e te dizer que Deus vai te curar. Não sou eu que estou doente, é Ele. De fato, Deus pode? Pode. Mas entenda que é preciso que o doente tenha fé. Essa fé não se conquista de uma hora para outra. Essa fé não se conquista de qualquer jeito. É claro, gente, que pode chegar alguém e orar por você e você ser curado. A fé de outra pessoa pode te curar. Isso fica lá evidenciado quando o centurião chega e diz assim: Jesus, o meu servo está doente. E Jesus disse: Eu irei lá curá-lo. Não, Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu sou um homem de autoridade, Jesus. Tenho homens debaixo do meu comando. Tem pessoas também que eu obedeço, que são superiores a mim. Mas aos homens que estão abaixo do meu comando, quando eu digo vai, ele vai. Vem, e ele vem. Então, Jesus, dá só uma ordem e o meu servo vai ser curado. Então, sim, baseado na palavra de Deus, a fé de uma segunda pessoa pode te curar, pode transformar a sua vida.
Mas por que você tem que esperar? Um pastor, um profeta? Se você pode entrar no teu quarto, fechar tua porta e falar com Deus, o Senhor Todo-Poderoso. E uma coisa que eu quero passar, começa uma amizade com Deus, sabe? Inicialmente, a maioria das pessoas vai começar a buscar a Deus porque está precisando de algo, de uma cura, de uma libertação, de dinheiro, seja lá o que for. Mas começa uma amizade com Deus para você ver. E aí se cumpre de fato, deixa Deus entrar na tua vida, mas para ser teu amigo. Para você conversar com ele, como eu estou falando com você aqui agora. Deixa Deus, de fato, sabe, sem promessas. Porque eu não posso prometer nada. E como eu disse, é fácil alguém chegar para você e Deus vai te curar, Deus vai te mandar dinheiro. Eu estou te propondo para você conhecer a Deus, o Senhor. E assim, você vai saber quem Ele é, vai saber o que Ele faz. Ele vai falar com você, Ele vai te responder. E aí você vai colocar os seus pontos. Senhor, estou precisando disso, disso, disso e daquilo. E aí Ele vai conversar com você. E aí você vai começar a entender o que eu entendi há tempos atrás. Que Deus de fato é Deus. Que somos nós que temos que nos colocar na presença dele. Pessoas como Abraão, que Deus chamou, como você. Gente, perceba que a morte de Jesus na cruz nos qualifica a falar com Deus de qualquer lugar. Hoje, você pode dobrar o seu joelho e falar com Deus, o Senhor. Ele vai te responder, porque Deus responde. E esse é o ponto. Aí eu volto para o início e te pergunto: qual foi a promessa que Deus te fez? Quando ele entrou na tua vida? Quando ele te chamou? Deus é um grande amigo. Ele não é uma ferramenta de bênçãos que a gente só vai lá e pede. Quando ele atende, ele é bom. Quando ele não atende, ele é bom também. É o que dizem por aí. Só que quando eu pego a palavra de Deus, eu percebo que Deus está pronto para me abençoar e te abençoar sempre. Sempre. A qualquer momento. A qualquer hora. Foi para isso que Jesus morreu por mim e por você. Só que a bênção de Deus ela acontece em momentos diferentes, de uma maneira diferente. A Bíblia diz que antes que eu peça, Deus já sabe o que eu vou pedir e simplesmente é isso que precisamos nesse momento. Assim como Abraão foi chamado por Deus, hoje você tem intimidade para entrar no teu quarto, dobrar o teu joelho e chamar pelo Senhor. Esquece a bênção momentaneamente. Esquece a tua necessidade e ganha um amigo. Gente, o Senhor é um amigo que se pode confiar. Tem noção do que é isso? Um amigo em quem se pode confiar, que você pode dormir de olhos fechados, que você pode contar tudo para ele e que nada vai ser exposto. Você pensa que você não merece? Ninguém merece, mas Deus está pronto a ajudar todo mundo. Ele cumpre as promessas que ele fez.
Não vai ser diferente nem para mim, nem para você. Gente, a espera, muito se fala de tempo, de tempo, de tempo. Para mim, essa é a minha visão, uma visão particular, ela não é uma verdade absoluta. Busca a Deus. Começa a buscar a Deus. Lucas 11 diz que o que pede, recebe. O que bate, abre. E o que procura, acha. Entenda que se nada está acontecendo, está tudo ruim, e você tem um Deus trabalhando em teu favor, imagina quem não tem nada. Porque o que acontece comigo acontece com qualquer um. Seja bom, seja ruim. Seria injusto demais tudo dar certo para você que é crente, mas para outra pessoa não. Mas o amor de Deus é para todos, é tanto que dá certo para quem quer fazer que as coisas dão certo. Quantos pagões a gente conhece que dá tudo certo para eles? E é Deus que abençoa, porque é Deus que faz tudo nessa vida. Se tem uma pessoa abençoada, foi Deus. Ainda que a pessoa diga que não, foi Deus. Então, às vezes a gente quer se sentir melhor porque a gente é de Deus, porque não. Nós somos iguais sim, até certo ponto. Por isso Deus chamou a mim e a você, irmãos, para ser vencedores, para conquistar as coisas aqui. Olha as promessas que ele fez a Abraão, que eu li. Abraão ia ser famoso, conhecido, descendentes, que naquela hora, naquele tempo era muito importante. Então, quando Deus chama alguém, é comum que ele faça promessas. Num próximo momento, a gente vai perceber que não foi diferente com Abraão. As coisas que Deus prometeu a ele foram acontecendo depois de um tempo. Não aconteceram imediatamente. Mas nenhuma promessa que foi feita a Abraão deixou de se cumprir. Então, não vai ser diferente para mim e para você. Eu deixo essa palavra nesse primeiro vídeo aqui do canal e pergunto: qual a promessa que Deus fez? Ele vai cumprir. Mas enquanto ele não cumpre, enquanto não acontece, as pessoas têm o costume de dizer: confia no Senhor, espera. Eu vou dizer um pouco diferente, mas porque isso é difícil. Nós que somos seres humanos temos sentimentos difíceis. É fácil dizer com a boca eu confio, mas estamos sentindo ansiedade, agonia. Então, conversa com Deus, fala com Ele, entra no teu quarto, fecha a tua porta e conversa com Ele sobre o que está acontecendo na tua vida. Não fica perdendo tempo se perguntando por que isso, por que aquilo. Mas pergunta, Senhor, quando tu virás, Senhor? Quando tu vai operar, Deus? Quando tu vai cumprir tua promessa? Porque eu sei que tu vai. Só isso. Conversa com o Senhor, fala com Ele. E as promessas que Ele te fez, veremos que, assim como Ele fez com Abraão, tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Então eu deixo essa palavra para vocês. Se Deus te chamou e te fez promessas, vai conversar com Ele, vai orar, vai falar com Deus, vai chorar nos braços do Senhor. Ele tem resposta para te dar. Quer falar com você, mas não através de mim. Fale com Deus você mesmo, entendeu? Chega de sermos dependentes, irmão. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Muito se fala hoje em ser dependente de Deus.
Mas eu sou totalmente contra isso. Dependência de nada não é bom. Seja amigo de Deus. Amigo. Dependente não. Porque eu percebo que somos semelhantes a Ele em quase tudo. Então, você já teve alguém que depende de você? Um filho que você tem que sustentar o tempo todo, ajudar. Gente, e Deus faz isso com o maior prazer. Ele ajuda, ele te sustenta. O Senhor não tem sentimentos humanos, entendeu? Mas olhando para nós que somos humanos, dependência é coisa boa você depender de alguém? Se você depende de Deus, você vai pedir para Ele, pedir, 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 e é o que a Bíblia fala: pede, quem pede recebe. Mas quando você é dependente, e vai ter momentos que Deus vai te dizer não, talvez você não lide com isso muito bem, entendeu? Aí você vai achar que Deus tem que fazer. Mas quando você é amigo de Deus, Deus respeita você e você respeita ele. Quando um amigo te diz não, você não insiste, mas você continua amigo. Você está ali presente. E com Deus não é diferente. Seja amigo de Deus. Depender de ninguém para nada. Entendeu? Deus não nos fez para ser dependentes, Deus nos fez para ser vitoriosos. Não seja dependente, seja amigo. E para ser amigo, vem e conversa com o Senhor Deus. Então, meus amados, essa é a palavra que eu deixo para vocês aqui em Gênesis 12. Falamos hoje sobre as promessas. Não desanima, porque o Senhor tem uma promessa para mim e para você e ela vai se cumprir, seja ela qual for. Vá orando, chama Deus para mais perto de você. Tá? Deixa Ele estar mais perto na tua vida. Conta a Ele tudo, tua intimidade, sabe? Aquelas coisas que ninguém precisa saber. Conta tudo. Um amigo é melhor que qualquer coisa. E Deus é o melhor amigo que tem porque a gente pode contar tudo a Ele. Então, se o Senhor te fez promessas, acredita e espera. E amanhã eu estarei trazendo aí mais um vídeo sobre a palavra de Deus para vocês. Eu peço a você que se inscreva no canal e contribua, é, levando a palavra de Deus para outras pessoas, se possível. A inscrição vai ajudar bastante aqui nesse canal que eu estou começando. Não vou aparecer porque justamente quero levar só a palavra de Deus. É Ele que tem que aparecer e não eu. Então se inscreva, se possível deixe seu like. E assim eu te digo, fica firme e confia no Senhor. Porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Não se abala, mas permanece para sempre.